conta as principais estruturas, tá? Aí a gente vai ter fibras elásticas, nós vamos ter vasos sanguíneos, vasos linfáticos, terminações nervosas sensoriais, glândulas sebáceas e sudoríparas. Pode passar, só para vocês entenderem, mas imaginando aí a pele, como é que é. O tecido subcutâneo, ele está sobre a pele. É uma camada de tecido conectivo, tecido adiposo e auxilia a ancorar a pele ao músculo e ao osso. É rico em fibras e em células que armazenam gordura. Então, a célula adiposa, a gente fala que é o cobertor, né? Que a gente tem, esse é o tecido. Tem características de tecido frouxo que confere maleabilidade e elasticidade. Atua como reserva energética, proteção contra choques mecânicos e é um isolante térmico. Aí a gente tem uma figurinha aqui representando. Dá para enxergar? Nossa, tem gente até lá no pequenininho. Isso é só uma representação, né? Um corte da pele, para vocês enxergarem a epiderme aqui em cima e a derme, que é a parte mais embaixo. O tecido subcutâneo aqui, nessa parte. A pele tem várias funções, então a mais importante é a de proteção, é uma barreira, né? Ela é isolante, imunológica, confere termorregulação, que é o controle da temperatura corporal, a percepção, ela tem também a função secretora, porque tem as glândulas, tem a infusão de medicamento, que é através da pele, e a identificação é muito utilizado em corpo delito, como é que é, doutor Sato? Quando você tem que identificar uma pessoa, né, se utiliza digitais e também a comunicação. A pele, olha, quem já pensou nisso? Que a nossa pele, ela confere uma comunicação com o outro. Quantas vezes que a gente vê uma pessoa toda queimada, a gente já faz uma careta? É uma forma de comunicar. Vocês pensaram nisso? Então a gente também traz essa questão da pele ser também para isso. Dentro da fisiologia, né, da cicatrização, a gente tem que é um fenômeno, né, biológico, complexo, dinâmico, delicado, com respostas locais e também sistêmicas. E ela é iniciada quando tem um trauma. Então, para começar a cicatrização, basta ter um trauma. Tá? De novo, aí, então. Fisiologia da cicatrização, que é parecido com. Então, gente, o processo de cicatrização vai ocorrer tanto nas lesões traumáticas, né, como a laceração, a abrasão, a queimadura, como na ferida crônica também. Só que o processo acaba sendo diferente, por quê? Porque a crônica vai repetir algumas fases, que eu vou falar para vocês rapidamente, as fases da cicatrização. As fases aí ocorrem com uma série de etapas complexas, interdependentes, sobrepostas. Então, nós temos a fase inflamatória, proliferativa e maturação. Vamos passar. Aqui a ilustração de uma fase inflamatória, quando começa. Então, quando a gente tem um corte, o organismo já corre para poder preparar, iniciar o processo de cicatrização. Então, nós vamos ter a exudação, vai ter a presença de várias células aí. Então, é um processo complexo, né? Por isso que é importante a gente ter pelo menos a noção de saber o que acontece, para na hora que você fazer o tratamento da ferida, você não atrapalhar esse processo, não ir contra a natureza. Então, na fase inflamatória, que a gente chama que a primeira fase, é uma fase de defesa do organismo, onde ocorre a hemostasia seguida de fagocitose dos tecidos desvitalizados. Então, é uma proteção. Ela envolve a agregação de plaquetas, vasoconstricção, né? Fecha os vasinhos, a vasodilatação em seguida, que abrem esses vasinhos, e aí tem presença de células importantes, tá? E pode ocorrer, num caso de ferida aguda, de 4 a 5 dias. Às vezes a crônica, ela vai e volta nessa fase. A segunda fase, isso, né, metodicamente falando, é a proliferativa,
é uma fase que forma tecido de granulação, que é o tecido vermelho, né, que a gente olha a ferida e fala que está bonita a ferida. Ela ocorre de 2 dias a 3 semanas após o trauma. Caracteriza-se pelo aumento de fibroblastos, que é a produção de colágeno, angiogênese, que são os novos vasos, e a migração de células epiteliais para começar a formar a próxima fase. A maturação ou remodelação ocorre também a diferenciação dos tecidos, né, com contração e epitelização. Então a ferida vai contraindo as bordas e já vai mudar a característica do tecido. Ela pode durar de 21 dias até 2 anos após o trauma. Vai depender de outros fatores. Ela é caracterizada, então, pela reorganização das fibras de colágeno, aumento da força de tensão do tecido. E a cicatrização, a gente tem que lembrar que isso é importante. Nunca mais esse tecido vai ter a mesma força têncil, tá? Em torno de 80%. Então, depois que, por exemplo, eu tenho uma ferida na perna, essa ferida fecha, eu não vou ter a mesma força, então eu tenho que ter cuidado. Principalmente ter certeza, né, dos fatores que interferem, para não ter a recidiva, que é muito fácil. Então são vários os fatores que interferem no processo de cicatrização. Então a idade, porque tem diminuição de colágeno, o tecido já não é mais tão maleável, a nutrição, estado imunológico, oxigenação desse tecido, a diabetes, que é uma doença crônica que não tem cura, que a pessoa tem que aprender a viver com ela e monitorar, né, equilibrar. Drogas medicamentosas, tá? Porque eu estou falando das drogas medicamentosas, no caso de corticoides, que atrapalha a questão da imunidade, quimioterapia também, tabagismo, né, o fumo diminui muito a questão da oxigenação, então atrapalha a cicatrização e a tensão da ferida. Vários são os fatores, tem os locais e tem os gerais. Os gerais é isso que a gente falou, né, pensando sistemicamente. E os locais é no local da ferida, né? Gente, vocês desculpam, porque eu fiz de um jeito e aí chegamos e nós mudamos as cores e eu acho que eu devia estar meio assim cansada, não vi que íamos ficar para trás. Então, a grande... Eu espero não ter mais tempo, né, Isaías? Depois você tomou conta. Depois se tiver erro, Isaías, não é meu, tá, gente? Deixa a culpa dele. Isso. Então, assim, ó, aqui tem um destaque, tem uma coisa muito importante que depois a gente vê no tratamento, que a ferida, quando ela é crônica, ela já é contaminada, né? Não existe ferida estéril, não tem isso. Então, ela é contaminada. Só que qual é o segredo? É não deixar ela ter uma contaminação crítica e nem a infecção. Porque a infecção é uma complicação grave, né, importante, e vai depender dos fatores também, né, dos locais e gerais do paciente. Então, os locais é a contaminação. Então, como é que eu estou cuidando dessa ferida? Quem está fazendo o curativo? Estou fazendo a técnica correta? Eu estou ensinando quem vai fazer? E, então, evitar essa coisa da contaminação. A presença de corpo estranho atrapalha. A técnica de sutura inadequada, o tecido desvitalizado, que é o tecido feio, né? A gente olha e vê que está amarelado, marrom, então é um tecido já não viável, que tem que ser retirado. E hematomas, espaço morto, que depois a gente vê que tem que ser preenchido. Os gerais são os que contribuem para aumentar esse tipo de complicação, né? A debilidade do paciente, a idade avançada, a obesidade, a anemia, tudo um pouco que a gente já falou. Tem outros fatores ainda mais externos ao paciente, que seria a internação, tempo cirúrgico elevado, as doenças associadas que já está mais dentro, principalmente as diabetes, né? Que a gente percebe no nosso dia a dia. Pode passar. Então, já falando para vocês o que é ferida. Então, assim, eu estou fazendo uma pincelada para vocês poderem entender, apesar que eu acho que vocês já devem ter visto isso, mas é bom sempre fazer essa introdução, né? As feridas são interrupções na integridade cutânea, mucosa e resultam em desequilíbrios e agravos de saúde das pessoas, que a gente já viu, né? Os agravos, a diabetes, a doença imunossupressora.
Elas podem impedir, né, ou dificultar os aspectos básicos da vida, como locomoção, a convivência, as relações interpessoais e entre outros. Então, assim, como que a gente vê isso? Eu tenho paciente que já deixou de dormir com a esposa há muitos anos, porque ele sente mal, ele sente que a ferida